Olá, irmãos, aqui é o pastor Rafael Mello e vamos para a nossa conversa de hoje, né? Como eu tenho falado, tenho procurado gravar esses vídeos aqui porque eu tô com muito trabalho, muita coisa, essa quarentena. A gente está com dificuldades porque não tem agenda em igreja, a gente está com dificuldade para manter o ministério, então eu estou produzindo muito conteúdo. Como eu digo, eu gravo na varanda da minha casa, então se tiver barulho de carro passando ou algum barulho a mais que o microfone capte, eu tento usar esse microfone aqui para não captar. Se tiver música, é do vizinho aqui, mas enfim, o que importa é que nós vamos conversar aqui sobre isso, tá bom? E o tema do vídeo é o seguinte: a morte, quando nós morremos, ficamos dormindo, esperando sermos ressuscitados pelo Senhor? Essa pergunta foi colocada lá no meu grupo de WhatsApp, no grupo da minha página. Aliás, se você quiser entrar lá, inclusive você pode receber o meu livro gratuito, digital, Como Ser Mais Vencedor Todos os Dias. É só deixar um comentário aqui que eu te digo como você faz para entrar lá no grupo. Eu posto lá reflexões todos os dias. E lá nesse grupo é onde eu respondo perguntas. No Instagram, eu interajo mais um pouco, converso com as pessoas. No Facebook não dá, infelizmente, aqui no YouTube também, porque são muitas mensagens. Então o irmão Ziel Castro perguntou sobre quando morremos, estamos dormindo, o famoso sono da alma, né? E eu vou responder muito claramente, apesar de que, ao contrário de muitos cristãos considerarem uma heresia, que está completamente errado o sono da alma, eu vou dizer que para mim ele não tem problema nenhum, e eu vou explicar por que no fim, tá? Por exemplo, quem crê muito nisso são os adventistas e os testemunhos de Jeová, né? O testemunho de Jeová, óbvio, nega a divindade de Cristo, então não tem nem o que conversar sobre isso, né? Mas, por exemplo, eu tenho muitas discordâncias dos adventistas, mas não seria por essa que eu teria problemas sérios com eles, e eu vou explicar no fim. Por quê? Mas não. Sendo claro, irmão Ziel, e você que está vendo aí, não estão dormindo, tá? Quem morre não está dormindo. Quando a Bíblia usa a palavra dormem, quando Paulo usa a palavra dormem, lá aos Tessalonicenses, por exemplo, ele está fazendo um eufemismo. Eufemismo é quando você vai dizer que alguém morreu, você não diz que morreu, você diz que faleceu, né? É mais ou menos isso. É um eufemismo para a morte. E também é para significar que essa pessoa está dormindo para esse mundo aqui. Por que é isso, pastor? Ora, porque as outras evidências bíblicas mostram claramente que não existe isso, né? Quando Jesus ele fala a Lázaro que ele volte da vida, quando Lázaro ressuscita, não há nenhuma menção de que Lázaro estivesse dormindo naquele momento. Deixa eu limpar uma formiguinha aqui, não gosto de matar ela, mas vamos lá. Que Lázaro estivesse dormindo ali, não há menção a isso, ele estava morto, tá? E Lázaro não foi ressuscitado de uma cama, ele saiu de um túmulo, ou seja, o sono é um eufemismo, é uma forma de falar da morte humanamente falando, suavizando-a, tá? Então, quando você olha para as evidências das escrituras, e você vai para uma das principais delas, que é o ladrão ao lado de Jesus. Ele disse, ainda hoje, no paraíso comigo estarás. O apóstolo Paulo, mesmo que escreve que dormem, também escreveu, enquanto estou no corpo, eu estou ausente do Senhor. Mas quando eu não estiver mais, eu estarei presente no Senhor. Significa o quê? Que enquanto ele está aqui, ele não consegue ter a experiência completa de estar com Deus longe do corpo desta morte contaminado pelo pecado. Mas quando ele morrer, ele estará com o Senhor automaticamente. E aí você vai à parábola que inclusive o irmão Ziel citou lá, né? Do Lázaro, do rico, e muitos dizem que aquilo não é realidade. Eu não creio assim. Para mim está muito claro que aquilo ali é uma cena descrita real ou possível de ser real por Jesus. Mas está muito claro, não tem ninguém dormindo ali. Não tem o que está embaixo no Hades não está dormindo, lá em cima o que foi para estar no seio de Abraão também não está dormindo. Não tem uma cama ali. E tem o texto de Eclesiastes que diz que os mortos nada sabem, mas se você olhar aquele texto ali, você vai ver que no final ele diz o quê? Nada sabem onde? Debaixo de onde? Do sol. Debaixo do sol. Ou seja, onde que é debaixo do sol? Na terra. Então não é porque eles estão dormindo e não sabem nada do ambiente celestial em que eles estão. É que eles não sabem nada debaixo do sol. Então, aqui o cachorro do vizinho está latindo. Mas acho que não está pegando ainda. Não sabem nada debaixo do sol. Então não sabem nada nessa terra. Agora, as referências
são inúmeras, de que quando nós morremos, nós estamos com o Senhor. De que quando nós na verdade, nós nem veremos a morte, né? Então a morte não é um sono para esperar acontecer daqui a pouco, uma ressurreição. Quando você vê em Apocalipse, aqueles que esperam que o Senhor volte, que o Senhor... Aquilo ali, não houve a ressurreição ainda e eles já estão ali esperando. Ou seja, não tem ninguém dormindo ali, né? Não houve a volta final de Cristo, não tem ainda, se você for pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, não houve a volta final de Cristo e não estão dormindo ali. Não houve a Nova Jerusalém descendo do céu ainda e não tem ninguém dormindo ali, tá? Então, para mim é muito claro, muito simples a resposta dessa pergunta, apesar de ser, enfim, quando eu digo que é complicado, é porque tem muita gente, inclusive, que não são adventistas e não são testemunho de Jeová, que acabam acreditando assim, crendo assim. Que quando se fala de dormir, quando se fala de sono, que é literal, que se está dormindo, mas claramente não é um símbolo para falar da morte. Ou um eufemismo para amenizar a morte, ou um símbolo para dizer, olha, dorme, não estão mais aqui. E geralmente ainda tem um outro detalhe, quando se fala da morte dos santos de Deus, dos homens de Deus, mulheres de Deus, se diz dorme. E quando se fala da morte de ímpio, se diz morreu, né? Hades, ou seja, o fundo da morte. Então, para mim, isso aí está claro, não tem muito o que explicar mais. Moisés e Elias na transfiguração também. Você vê, Elias não morreu, né? Foi arrebatado ao céu, mas Moisés morreu. Está bem claro na Escritura que Moisés morreu. Aí depois houve aquela contenda com o corpo de Moisés, provavelmente Deus escondeu. Mas enfim, Moisés morreu. Muitos dizem que Moisés ressuscitou e depois Deus ressuscitou e levou ele, por isso não acharam o corpo, mas não é muito plausível isso, né? Provavelmente Moisés continuou morto, mas que ele morreu, morreu. A Bíblia diz que ele morreu, né? E ele estava ali conversando com Jesus, né? Não estava conversando? Ele, Elias e Jesus? Não estavam conversando, os três? Ou seja, não está dormindo ali. Então, fica bem claro para mim a Escritura, olhando para Jesus e voltando a olhar lá para o ladrão, né? O ladrão arrependido. Ainda hoje no paraíso comigo estarás. Toda vez que se fala da morte, toda vez que Paulo fala da morte, ele liga a morte a estar com o Senhor. Quando ele diz, olha, eu preferia estar com o Senhor, mas por causa de vocês, por causa da obra que eu ainda tenho aqui, eu continuo aqui. Ele está falando o quê? De morrer, eu preferia, olha, já ir para estar com o Senhor. Ele não está falando para ir dormir com o Senhor, para ir estar com o Senhor. Então, presente no corpo, ausente do Senhor. Ou seja, sem a experiência de estar com o Senhor fora do corpo desta morte de pecado, ainda que redimidos pelo sangue de Jesus. Ausente do corpo, presente no Senhor automaticamente. Tá bom? Só que aí eu falei por que eu não teria problemas com quem pensa que está morto e está dormindo. Eu tenho formação de física, e apesar de quando eu estudei não ter tanto avanço na física quântica como agora, eu ainda me atualizo e estudo muito. E hoje, a própria física quântica já tem mecanismos para provar que é verdade, ainda que não consiga experimentar isso. A mesma coisa que é possível você fazer o tempo passar mais devagar. Se você fizer o quê? Se você viajar na velocidade da luz, seria um tipo de máquina do tempo. É possível de se fazer isso, está provado. No entanto, nós não temos ferramentas para fazer isso. Não temos uma nave, uma tecnologia que se possa fazer isso e os homens possam viajar no tempo. Mas, no caso, viajariam para o futuro, né? Mas é possível. Da mesma forma, a física quântica mostra que passado, presente e futuro acontecem de alguma forma ao mesmo tempo em dimensões diferentes. Né? Há diversos experimentos que mostram que partículas que foram separadas, mas em algum momento estiveram ligadas, quando se mexe em uma partícula aqui, há uma reação na outra lá que já não estão ligadas mais. Né? E isso, não vou explicar os pormenores disso, porque senão vai ficar um vídeo muito longo e difícil de entender. Mas a física quântica mostra que essa questão de tempo é totalmente relativa. E aí a gente vai para a Bíblia, né? O tempo, Cronos, o tempo em que nós vivemos aqui não é o tempo de Deus. Deus está na eternidade.
Então, ainda que se estivesse dormindo, não iria contradizer o que Jesus falou. Ainda hoje no paraíso comigo estarás. Por quê? E tem também a Bíblia dizendo que para Deus um dia como 1000 anos como um dia. Não está só fazendo uma referência de 1000 a 1 ali. Não é uma coisa exata. Ele está querendo dizer que o tempo com Deus é diferente. Ou seja, a hora que eles passaram para o Senhor, se durante o tempo Cronos eles estivessem dormindo, não significa que eles não abririam os olhos imediatamente após morrer, e veriam o Senhor no paraíso. Por quê? Porque aqui é uma contagem de tempo. Lá está acima do tempo. Lá é a eternidade. Então, ainda que se fosse sono, que eu não acredito nisso, como eu já disse para vocês, mas ainda se fosse, ainda se os escritores que falam do sono, da morte, os escritores bíblicos, principalmente Paulo ali, Salomão lá em Eclesiastes, quando falam da morte, de estar dormindo, de não ter consciência, se não estivesse falando só da terra, como é o que eu acredito, mas estivesse falando também do pós-vida, né? Ainda não teria problema, porque do mesmo jeito Jesus poderia falar, ainda hoje no paraíso comigo estarás, porque Jesus poderia estar falando eternamente. Então, para quem morreu, o que ia acontecer? Dormia aqui, está ausente aqui. Dormia não, morria aqui, né? Na mesma hora que está ausente aqui, acordou e está com o Senhor. Quanto tempo passou na terra até isso acontecer? Pode ter passado 1000 anos, mas para a pessoa pode ser na mesma hora, no mesmo dia. Não se tem essa consciência de passar tanto tempo dormindo. Então não importa. E isso a ciência prova. Então não faz nem muito sentido a gente discutir teologicamente sobre isso, no sentido de que isso interfira na nossa crença. O certo é que estaremos com o Senhor assim que não estivermos mais neste corpo. Amém? E ainda que se fosse dormir durante o tempo Cronos aqui, quando se passa para lá, se passa para a eternidade e não se está mais preso nesse tempo. E os próprios seres humanos, a própria ciência, já sabe que o tempo é relativo. Passado, presente e futuro, de alguma forma que não se entende para se aplicar a teoria, acontecem ao mesmo tempo. Mas a gente já sabia disso há muito tempo. É só ler a Bíblia, que para ele não tem passado, não tem presente, não tem futuro, acontece tudo ao mesmo tempo, ele é o Senhor de todas as coisas. Né? E nós fomos criados, colocados nesse limite de tempo, mas nele não há isso. E quando morremos, passamos para ele. Tá bom, irmão Ziel? Espero que eu tenha respondido. E você quiser deixar pergunta, deixa no comentário, aí no grupo, a gente posta em todos os lugares, no canal, no Facebook, deixa no comentário, que eu vou fazer os vídeos sempre assim, nesse estilo aqui, de forma mais informal, tá? Até com menos qualidade, direto na câmera do notebook, mas aí é o que eu tenho tempo de fazer mais vídeos e responder mais perguntas de vocês. Tá bom? Então não se esqueça de deixar o like aqui se você gostou. Não se esqueça de se inscrever no canal e marcar o sino lá, toca o sino para receber todas as notificações dos vídeos novos do canal. Considere, se nós abençoamos você, nos ajudar por amor e sem barganha. Aqui embaixo tem um link para você nos ajudar mensalmente ou para você nos enviar uma oferta de quanto você puder. E também, se você não conhece meus livros, tem os links aqui, todos os trailers. Comprando, você ajuda o Ministério, porque eu tenho doado 100% dos direitos autorais ao Ministério. Então não ignore isso não, por favor. Se eu tenho te abençoado e te ajudado, abençoe, ajude-nos também a continuar esse ministério com o melhor que você puder, é claro. Mas principalmente também, ore por nós, mas se você pode, ore e ajude. Né? Não ignore essa parte. Tá bom? E também estão as redes sociais todas aqui. E um abraço para todos, até o próximo vídeo. Não deixe de ver o vídeo de ontem, tá? Que eu falei sobre... que muita gente me pergunta sobre dízimos e ofertas, né? O que é certo, o que não é. E ficou muito legal. Tá bom? Então, até o próximo vídeo, ou que eu estarei falando de algum tema específico em que eu estarei respondendo a vocês, como foi esse aqui. Tchau!